o guardião da luz perdida. A jornada de Gideão. Era uma noite de total escuridão em Ofra. Não havia estrelas para guiar os viajantes, nem fogo que aquecesse o coração dos oprimidos. As terras de Israel estavam sob domínio cruel dos midianitas, saqueadores que deixavam fome e desespero por onde passavam. Gideão, filho de Joás, sentia o peso do silêncio naquela noite, enquanto malhava trigo escondido em um lugar, temendo ser descoberto. O ar estava parado, quase sufocante, quando um vento inesperado soprou, levantando a poeira ao seu redor. Gideão ergueu os olhos, seu coração acelerado. De repente, uma figura de luz surgiu entre as sombras. O brilho não era agressivo, era caloroso, como uma chama que não queimava, mas iluminava até os cantos mais escuros do espírito. O Senhor está contigo, homem valente, proclamou o anjo, sua voz ecoando com autoridade e suavidade ao mesmo tempo. Gideão recuou, assustado. O suor em sua testa agora era frio, e sua respiração entrecortada. Homem valente? Perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Como posso ser valente se sou o menor da casa de meu pai, e nossa tribo é a mais insignificante de Israel? Onde está o Deus de nossos pais, que fez maravilhas no passado? O anjo deu um passo à frente, seus olhos radiantes refletindo algo além do mundo mortal. O Senhor escolheu você, Gideão, para liderar seu povo, mas antes que possa libertá-los dos midianitas, você tem uma missão maior: recuperar a luz da verdade, que foi roubada pelos arautos das trevas. Sem essa luz, o coração de Israel continuará em trevas. Você será o guardião desta missão. Gideão sentiu o peso das palavras como uma corrente em seus ombros. Ele não sabia se era digno, mas algo em sua alma começava a despertar. Se é da vontade do Senhor, Intu e Uaiar. Ao amanhecer, Gideão deixou sua aldeia, guiado pelas instruções do anjo. Ele atravessou campos devastados pela guerra, onde o silêncio era interrompido apenas pelo choro distante de famílias desoladas. A paisagem parecia refletir a dor do povo. Árvores murchas, rios quase secos e uma terra que clamava por esperança. Conforme avançava, Gideão sentiu o isolamento crescer. O mundo parecia mais vasto, e ele, mais pequeno. Durante o dia, o sol castigava sua pele, e ele seguia com passos pesados, mas determinados. À noite, o frio mordia seus ossos, e os sons do deserto uivos, farfalhar de folhas, o suspiro do vento, pareciam murmúrios de espíritos que o observavam. Uma noite, enquanto descansava sob o céu estrelado, o anjo apareceu novamente, agora cercado por uma aura ainda mais brilhante. Gideão, lembre-se, a jornada que te espera não é apenas física, mas é espiritual. O templo onde a luz está aprisionada é protegido por ilusões e mentiras. Somente um coração firme e uma fé inabalável poderão guiá-lo. Gideão assentiu, mas não conseguiu esconder o medo em seus olhos. Ele sabia que a maior batalha seria contra suas próprias dúvidas. Após dias de caminhada, Gideão chegou ao Vale das Sombras, um desfiladeiro estreito entre montanhas negras. O ar era denso, quase palpável, e uma névoa fria rastejava pelo chão. A cada passo, ele sentia como se algo invisível o estivesse observando, como olhos escondidos nas sombras. De repente, uma voz ecoou pelo vale, grave e zombeteira. Gideão, você acha que pode carregar a missão de Deus? Olhe para você. Fraco, insignificant. Volte antes que seja tarde. Gideão parou, o coração disparado. As palavras pareciam verdadeiras, como se viessem de dentro de sua própria mente. Ele fechou os olhos, respirando fundo, e lembrou-se do que o anjo dissera. Somente a fé poderá guiá-lo. O Senhor é a minha força, murmurou, começando a recitar o salmo que sua mãe lhe ensinara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ao repetir as palavras, as vozes diminuíram, e o caminho à frente tornou-se mais claro. Depois de atravessar o vale, Gideão avistou o templo no alto de uma montanha. Parecia uma estrutura esquecida pelo tempo, com pilares tortuosos e cobertos de trepadeiras negras. O ar ao redor era pesado, quase irrespirável. Dentro, o ambiente era escuro,
Mas no centro da sala principal, uma lâmpada brilhava fracamente. Era a luz da verdade, cercada por uma barreira de escuridão viva, que pulsava como um coração maligno. Sentado em um trono de pedra, o arauto das mentiras o aguardava. Sua presença era imensa e opressora, envolta em sombras que pareciam devorar a luz ao seu redor. Você veio para morrer, Gideão, disse o arauto, sua voz como trovões distantes. Acha que pode vencer a escuridão que reina no coração de seu povo? Você é fraco e seu Deus está distante. Gideão sentiu o peso das palavras, como se elas arrancassem sua força. Mas ele lembrou-se do que havia aprendido. A luta não era dele, mas de Deus. Ele caiu de joelhos e começou a orar, sua voz firme mesmo diante do terror. Senhor, sou pequeno e fraco, mas tua força é infinita. Restaura tua luz e mostra teu poder. O arauto riu, mas sua risada foi cortada quando a lâmpada começou a brilhar intensamente. A luz atravessou a barreira de sombras e explodiu pelo templo, consumindo tudo o que era trevas. O arauto desapareceu em um grito ensurdecedor, e o ambiente antes sombrio foi preenchido por uma paz sobrenatural. Com a lâmpada em mãos, agora brilhando como o sol, Gideão desceu a montanha. Ao chegar à aldeia, o povo saiu de suas casas, atraído pelo brilho que iluminava a noite como um farol. Homens, mulheres e crianças caíram de joelhos, chorando e agradecendo a Deus. A luz não apenas dissipou a escuridão física, mas também a espiritual. Gideão, antes um jovem tímido e inseguro, agora era um líder com a confiança de que Deus nunca abandona os seus escolhidos. A história de Gideão tornou-se um marco, passada de geração em geração, como prova de que Deus chama os humildes para grandes missões. A luz da verdade foi mais que um símbolo, foi o renascimento da fé de um povo que aprendeu a confiar no poder de Deus, mesmo nas noites mais escuras. A verdadeira força não está na ausência de fraqueza, mas na coragem de confiar em Deus, que transforma o impossível em milagres.